Se você já estuda inglês há um tempo, você já deve ter ouvido isso aqui em algum momento. Você precisa parar de traduzir e começar a pensar em inglês. Parece um ótimo conselho, né? Só que tem um problema. Ninguém te explica como fazer isso. Nesse vídeo eu vou te explicar o que realmente acontece quando você tenta pensar em inglês. E por que esse conselho, apesar de bem intencionado, pode estar te deixando mais travado do que confiante. Meu nome é Leandro e nesse canal eu ensino inglês e dou dicas para te ajudar a enxergar aquilo que sozinho você talvez não consiga. Vamos começar pelo problema real. Quando alguém fala para você, pense em inglês, o que você entende com isso? Você pensa que deveria conseguir formar frases em inglês sem precisar pensar em português antes. Mas o problema e o peso dessa cobrança é que a maioria das pessoas tenta fazer isso cedo demais. E aí o resultado é o famoso branco mental. Você tenta, se esforça para pensar em inglês, mas as palavras simplesmente não aparecem. E isso não significa que você é burro. Significa que o seu cérebro ainda não tem material suficiente para operar nesse modo. É como se você estivesse tentando cozinhar sem ter os ingredientes na cozinha. E o pior é que, quanto mais você se cobra para pensar em inglês, mais a ansiedade bloqueia o que você já sabe. Aí você se sente travado, incapaz e frustrado. E o pensamento vira aquele ciclo de: poxa, todo mundo consegue, menos eu. Mas calma, isso não tem nada a ver com inteligência. Tem a ver com o jeito que o seu cérebro funciona. E é disso que nós vamos falar agora. Quando você tenta pensar em inglês, seu cérebro não está só escolhendo um idioma. Ele está navegando por caminhos que você vem construindo há anos. Ou não, né? Em português, você tem uma estrada larga, pavimentada, com placas, luzes, tudo. Você pensa, fala, entende, responde, tudo isso quase sem esforço. Em inglês, o que você tem, na maioria das vezes, é uma trilha no meio do mato. Tem coisa ali sim, mas ainda não está rápido, não está claro e não está automático. E isso é normal, porque o nosso cérebro ele precisa de exposição repetida, mais uso ativo para poder construir essas estradas mentais. Existe uma diferença entre compreensão passiva e produção ativa. Você consegue assistir um vídeo em inglês e entender, mas na hora de falar ou pensar, trava. Por quê? Porque entender é uma coisa e produzir é outra coisa completamente diferente. Entender é reconhecer, falar é lembrar, organizar e montar. É como assistir um mágico fazendo um truque e depois pedirem que você reproduza o truque de costas e com os olhos vendados. Seu cérebro precisa de tempo e prática para transformar aquilo que você entende em algo que você consegue usar, construir e manipular. Por isso que pensar em inglês não é só um botão que você liga. É uma consequência natural de prática constante com o tipo certo de material. Mas aí entra um dos maiores erros que eu vejo. O maior erro que a maioria das pessoas cometem é esse aqui: tentar pensar em inglês sem ter dado ao cérebro o insumo suficiente para isso. Imagina a seguinte situação: alguém vai na sua casa e te entrega um móvel para você montar, mas sem manual, com os parafusos todos misturados, sem especificar qual chave você deve usar, só um monte de peças jogadas no chão. Aí falam para você: vai lá, pô, monta aí. É isso que acontece quando você tenta pensar em inglês sem ter repertório. E o pior, além de não funcionar, isso ainda te gera culpa. Você sente como se tivesse algo de errado com você, quando na verdade o problema não é você, é o método. Porque pensar em inglês não começa com o pensamento, começa com a absorção. Começa com ouvir as mesmas estruturas várias e várias vezes, com repetir frases prontas até elas grudarem na sua cabeça, com observar como nativos realmente falam e copiar. Simplesmente quem tenta pensar sem ter material para pensar, trava.
É por isso que muita gente entende o inglês dos outros, mas não consegue montar uma frase sozinho. A pessoa tem pedaços soltos na cabeça, mas ainda não tem o encaixe. Então eu sempre digo para os meus alunos que antes de forçar o pensamento, você precisa alimentar a mente. E é isso que a gente vai ver agora, como realmente desenvolver essa habilidade. A primeira coisa que você precisa entender é: você não começa pensando em inglês, você começa copiando o inglês. Você vai precisar aprender muitas frases prontas, expressões reais e jeitos de falar que você ouve e repete. Sabe quando você repete tanto uma música que chega uma hora que ela começa a sair automaticamente pela sua boca? É isso. No começo, o que você deve fazer não é pensar em inglês, é reproduzir. E aí, com o tempo, o seu cérebro começa a reconhecer padrões. E aí sim, começa a formar frases por conta própria. O pensamento em inglês nasce disso, da repetição consciente, da exposição ativa e da prática diária. Eu vou te sugerir agora algumas estratégias que funcionam muito melhor do que forçar o seu pensamento em inglês. A número 1 é o shadowing. Shadowing consiste em pegar um vídeo curto e repetir tudo em voz alta junto com o falante, imitando o ritmo, a entonação e o jeito de falar. Número 2, frases modelo. Você precisa e deve decorar expressões úteis do dia a dia. Pedaços de frase tais como: Can I get a... How much is it? I'm looking for... E usar essas estruturas como base. Número 3, diálogos internos simples. Tipo narrar o que você está fazendo naquele momento. I'm making coffee. I need to clean this up. Mesmo que sejam só frases básicas no começo. E número 4, contato diário com o idioma. Assistir, ouvir e ler em inglês todos os dias, mesmo que seja por pouco tempo. Sempre prestando atenção em como as frases são construídas. Muita gente que estuda inglês não aprende porque ainda não aprendeu a prestar atenção em como as frases são construídas. Entenda que eu não estou te dando dicas aleatórias aqui. Isso foi o que realmente funcionou para mim. No começo, quando eu estava aprendendo inglês, eu repetia os diálogos da minha apostila o dia inteiro. Eu colocava o CD do curso para tocar e ficava lá, repetindo as conversas e as estruturas gramaticais. Além disso, eu aprendi a cantar todas as minhas músicas favoritas em inglês. Eu creio que isso ajudou muito a minha pronúncia, meu ritmo e a minha entonação na hora de falar em inglês. E aí eu percebi que depois de repetir tanto, aconteceu uma coisa louca. Eu parava para pensar numa frase e ela já vinha pronta, já vinha automaticamente, sem eu ter que traduzir. Por quê? Porque a estrutura já estava ali. E aí sim eu pude dizer que pensar em inglês se tornou algo natural para mim. Mas, de novo, isso não foi mágica. Foi prática, foi rotina e, principalmente, paciência. E é esse o ponto. Você não aprende inglês tentando pensar em inglês. Você aprende com base em tudo aquilo que você escutou, repetiu e usou muitas e muitas vezes. Pensar em inglês não é um talento, não é um dom, é uma consequência. Consequência da repetição, da prática e do contato diário com o idioma. Então, se você sente que não consegue pensar em inglês, entenda. O segredo é parar de pular etapas e focar no que dá certo. Alimente o seu cérebro com as estruturas certas, com as frases certas, com os sons certos. E ele mesmo vai começar a montar o quebra-cabeça para você. O pensamento em inglês é construído. Ele não acontece do nada. Agora me conta, você também fica na pilha de ter que pensar em inglês? O que te deixa mais frustrado quando você tenta falar em inglês? Me conta aqui nos comentários. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e também que você envie esse vídeo para aquele seu amigo que anda meio frustrado porque ainda não consegue falar inglês fluentemente. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e eu espero você novamente no próximo vídeo. See you. Bye bye.